Amém. Boa tarde, queridas. Prazer vocês, conhecer cada uma de vocês, né? Eu acho que é pouca gente que me conhece aqui. Quem me conhece, gente? Tem um grupo grande que não. Meu nome é Eliane Marçal e há muitos anos o Senhor me escolheu para falar com mulheres. Então pensa um negócio que arde no meu coração. Sabe aquela mulher que é fominha? Me chama que eu vou. Me chama para a reunião que eu vou, porque eu entendi que o Senhor, Ele tem algo que Ele nos presenteou como mulheres. A Bíblia não fala que os homens edificam. A Bíblia fala que as mulheres edificam. E elas edificam qualquer situação. Elas edificam lugares que estão destruídos, arruinados. O Senhor nos deu dons e talentos, mas um deles é para edificar. Então não importa como é que está a sua vida. Se você se encher dele, a sua vida vai ser transformada. Deus vai fazer algo extraordinário. Mas é só em você? Não. Na sua casa, na sua família, naqueles que têm famílias, que têm o esposo, que têm os filhos, vão fazer. Ah, pastora, mas eu tô solteira. Vai fazer na sua vida e te preparar para um novo tempo. Ele vai edificar você. Então isso tem queimado no meu coração. E há muitos anos o Senhor me deu uma palavra que Ele estaria levantando uma geração de mulheres, um exército de mulheres na terra que seriam mulheres guerreiras, mulheres de linha de frente, mulheres que iam transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, aonde elas estiverem. E há muitos anos eu oro por isso. Senhor, levanta as guerreiras, levanta esse exército de mulher poderoso na terra, porque imagina se cada um de nós começarmos a edificar a nossa casa e a nossa casa onde a gente está. Tudo vai ser transformado. Mas então, eu sempre recebi isso e nós oramos. E para mim é uma alegria poder ver tantas mulheres, especialmente em Goiânia, fazendo um trabalho maravilhoso. Quantas mulheres aqui tem reunião, gente? Pode levantar a mão, porque tem um monte, né? Que faz reunião na sua casa, que faz reunião na loja, que faz reunião no final de semana. Então, eu creio que isso é o nosso clamor que foi ouvido. Porque Deus, Ele é fiel e Ele ouve as nossas orações. Amém? E hoje eu queria ministrar um pouquinho, falar um pouquinho do perdão, do poder que o perdão tem na nossa vida. E também te falar das consequências quando nós não sabemos perdoar. Quando nós carregamos mágoa, ressentimento, amargura. O nível de destruição que nós estamos carregando para nós. Muitas vezes, quando nós somos feridas, magoadas, muitas vezes traídas, abandonadas, roubadas. Quem passou já por isso, gente? Ou está passando? Acho que foi só eu, Vanessa. Pode ser que você carregue algo dentro de você que você nem saiba, que é a amargura, que é o ressentimento. Não, mas eu estou bem, Eliane, eu estou bem. Mas no fundo, às vezes existe algo dentro de você, às vezes existe algo dentro de nós que ainda nos impede de romper. Por quê? Porque por causa da ferida que foi feita. E nós não sabemos lidar com isso. Então, a gente acha que o perdão, ele é uma vontade. Ele é um sentimento. Não estou com vontade de perdoar. Então, não vou perdoar. Não estou sentindo nada. Nem arrepiei. Não, isso não é para mim, não. Afinal de contas, eu que fui ferida. A pessoa que tem que vir aqui se desculpar. Eu jamais. Você acha que eu vou me humilhar a esse ponto de ir lá pedir perdão para alguém que me feriu? Olha lá, chegou mais outra poderosa lá, ó, que move o Brasil aí de mulheres. É assim, a gente tá junto e vai procurando. Então eu quero te falar que nós vivemos assim nesse contexto. A gente acha que o perdão ele é um sentimento. Então eu vou esperar da vontade. Quando me der vontade, ou quando eu achar que aquela pessoa merece, aí eu vou perdoar ela. Mas do contrário, nunca, eu não perdoo. Me feriu, acabou, para mim morreu. Quem já ouviu essa frase? Eu quero te falar que muitas de nós matamos muitas pessoas
falando e agindo dessa forma. Às vezes a gente não mata a pessoa assim falando tudo que a gente gostaria, mas a gente já matou ela aqui dentro do nosso coração. Essa pessoa não existe mais. Eu apaguei ela da minha lista, sabe assim, não quero nem ouvir falar esse nome, por favor, né? Desvia quando eu ver essa pessoa. Mas não é assim que o Senhor nos ensinou. Então, nós precisamos entender que o perdão, ele não é um sentimento, ele não é um desejo, ele não é uma vontade. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, mas eu decido perdoar só quando a pessoa reconhece, só quando eu sei que eu estou no meu direito, ou só quando, sabe, assim, afinal de contas, eu vou lá perdoar. Não. Quando você entende que o perdão, ele te liberta e ele tira você de cativeiros, você vai aprender rapidinho e inclusive você vai ter um estoque de perdão no seu coração. Para quem ferir, você fala, já está perdoada, eu quero caminhar e eu quero andar. Por quê? Porque o perdão, ele nos prende, ele nos coloca em cadeias. E às vezes a gente fala assim, Eliane, mas eu acho que é bonita essa palavra, mas não é para mim. E aí eu quero te falar que eu não estou falando isso porque eu acho bonito, mas é aquilo que a palavra do Senhor diz. E aí você vai ver algo que não tem nada a ver com a Eliane. Tem a ver com aquilo que o Senhor nos ensina e que a gente já até conhece. Muitos de nós conhecemos, mas a gente não pratica. Por quê? Não, isso não é para mim não. Afinal de contas, gente, fala a verdade para mim. Quem não conhece Mateus 6,6? Quem que não conhece a oração do Pai Nosso? Quem que não conhece? Levanta a mão. Todas nós conhecemos. Nós sabemos de cor. A gente pode fechar o olho. A gente pode não saber nada, mas a oração do Pai Nosso a gente repetiu desde criança. E a gente sabe. Mas muitas vezes nós entendemos de forma errada e outras vezes nós não praticamos. E esse é o grande problema. E eu quero que você preste atenção naquilo que a gente vai ler aqui. Mateus capítulo 6, tá? Deixa eu começar aqui. E quando vocês orarem, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de ficar em pé, orando nas sinagogas e nas esquinas, mas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orares, não fique fazendo como os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, antes mesmo que vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, peraí. Quem me ensinou isso foi Jesus? Ele que disse que eu tenho que perdoar? O que é importante nós entendermos hoje? Que Jesus trata o perdão de duas formas. Ele trata como dívida. O perdão é uma dívida. Alguém sabe aqui o quanto é difícil perdoar uma dívida? Porque fala do bolso, fala da vida financeira. Será que é algo fácil? Olha a sabedoria de Jesus de falar do perdão. É algo difícil. É algo, e
Eu já preguei muito, mas muito sobre o perdão, porque primeiro ele faz em nós, para depois fazer através de nós. Mas há uns dias eu tenho perguntado para o Espírito Santo, por que o Senhor falou do perdão fazendo uma menção em dívidas? Por quê? Por que você acha que Jesus, quando foi falar do perdão, ele falou de dívida? Ele foi falar de algo que, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está falando do perdão que é uma dívida. Agora pensa comigo, eu perguntando, Senhor, por quê? Hoje eu fiz algumas perguntas, por quê? Por que o Senhor está falando de perdão e de dívida? E ele começou a me explicar. Sabe como eu compro? Eu estou aqui com a Marina e fui lá na Marina e comprei esse vasinho. Olha que lindo. Aí eu falei, Marina, depois eu te pago, tá? Viu? Depois a gente acerta. Eu peguei algo dela e fiquei o quê? Devendo para ela. Peguei algo dela e fiquei devendo algo para ela. Quando eu e você não perdoa, porque a mágoa, a ferida, é como se eu pegasse, vamos supor que isso aqui é o coração da Marina. Eu fui lá e falei algo com ela que feriu o coração dela. Eu peguei o coração dela. Eu levei o coração dela. Eu estou devendo para ela. Eu peguei algo, inclusive que não era meu e que feriu ela. Eu estou devendo para ela. Ela tem algo para receber de mim. Eu quero te falar que Jesus vê dessa forma. Quando alguém me fere, ele leva algo que é meu. Ele leva o meu coração, ele leva muitas vezes a minha confiança. Pessoa que te traiu, você entregou toda a sua vida e você tem uma decepção e levou a confiança, e levou a amizade, e levou a sua alegria. Quem passa assim, gente? Todo mundo passa por isso. Então a pessoa levou alguma coisa e tem alguma coisa que está faltando. E Jesus fala assim, olha, Marina, se você não perdoar aqueles que devem para você, eu também não vou te perdoar. Agora existe uma cura quando eu falo de perdão, porque quando a Marina, mesmo que ela sentiu toda a dor e passou o tempo, e ela resolveu, ela decidiu, ela falou, eu vou perdoar. Ela não merece não, mas eu vou perdoar, porque eu não vou ficar dentro desse cativeiro. Quando ela libera o perdão para mim, é isso que Jesus faz. Ele devolve o que é dela. Amém? Quantas de nós estamos aí, destruída emocionalmente, destruída em várias áreas da nossa vida, porque alguém levou o que é seu. O último prejuízo que eu tive, eu acho que foi de R$100 mil de um cliente. E começou pequenininho, né? Algum compra, não paga, outro compra, não paga. Eu tinha uma fábrica, uma confecção, vendia multimarca, então. E aí, não paga 300, não paga 500, não paga 1.000, né? Mas, e aí, o Senhor, Ele vai nos treinando a liberar perdão nas pequenas coisas, amém? Ele vai ensinando você a praticar. Mas chegou um tempo, 2017, eu trabalhei muito, eu trabalhei uns 3 meses e era R$100 mil a primeira parte que eu ia receber. Falei, glória a Deus, vai dar para resolver algumas coisas. E eu lembro que aquele dinheiro era muito significativo para mim naquele momento. E eu lembro que era uma segunda-feira e na terça de manhã eu ia receber o dinheiro. E na terça de manhã eu recebi a notícia que a pessoa que me devia foi presa. Que era um grande problema de criptomoeda. Eu comprei moeda? Não, eu estava fazendo camiseta, eu trabalho com uniforme. E essa pessoa, assim, levou um tombo, né? O Espírito Santo virou e falou para mim assim, você tem poucos segundos para você decidir o que você vai fazer com esse sentimento.
Você vai guardar no seu coração? Você vai ter um ódio, uma raiva, vai querer matar aquele infeliz? Ou você vai liberar ele e orar por ele agora? Eliane, é você que decide. E eu falei, Deus, eu estou muito triste, porque foram 3 meses de trabalho árduo. Era 100 mil porque era a primeira parte, a segunda eu não tinha entregado ainda, porque era 200. Mas eu falei, eu quero agora liberar perdão para esse rapaz. Que o Senhor encontre ele, que o Senhor alinhe ele, o coração dele. Mas eu não carrego isso mais dentro de mim. Eu quero que ele seja livre, porque eu vou ser livre. Essa decisão foi uma virada de chave na minha vida. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós falamos de dinheiro, a coisa muda de figura, né? Todo mundo fala assim, ó, quer conhecer uma pessoa? Dá dinheiro e poder para ela, né? Aí você vai conhecer quem é ela. Mas eu quero te falar por como é difícil de perdoar alguém que nos deve. Alguém que levou o seu trabalho, alguém que, né, vendeu uma fazenda, o cara não pagou. Você vendeu o seu carro e não recebeu. É injusto, não é? Mas o Senhor me ensina. Perdoa, Eliane. Perdoa, meninas. Porque se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoadas. Então, Jesus, ele fala de uma dívida. Do bolso, daquele que dói, daquele que faz falta, daquele que, sabe quando você está assim apertado, você fala, meu Deus, vai vir a luz no fim do túnel, de repente você não vê nem luz, nem túnel, nem nada. Você fala, o que eu vou fazer da minha vida? E ele está falando, vem para mim, que eu vou abrir porta onde não tem. Eu vou suprir as suas necessidades. Eu quero que você seja dependente de mim. Porque eu sou, Eliane, Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Não há outro, ele não se apega nas coisas e na força do seu braço. Se apega em mim, confia em mim. Mas aí depois o Senhor nos ensina que também é uma ofensa. É uma ofensa. Né? Perdoa as nossas ofensas, né? Algumas versões está até assim no começo. Assim como nós perdoamos quem nos ofendeu, né? O Senhor fala assim conosco e nos ensina. E a gente fica pensando assim, mas, não, o que é ofensa? O que é uma ofensa? Ofensa é uma palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade. É uma injúria, um agravo, uma afronta, que causa um dano físico e espiritual. Quantos de nós fomos feridas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos? Mas aí a gente pensa, meu Deus, eu vou ficar presa aqui. E aí eu quero traduzir agora para a nossa vivência, para a nossa vida diária. Quem é casado aqui, levanta a mão. O marido te ofendeu. Ele foi duro com você. E aí você faz o quê? Guarda. Vou guardar bem guardadinho. Aí ele te ofende de novo. E você faz o quê? Guarda. E aí vai ofendendo. E vai ofendendo. E você vai ficando inchada. Tá? Você vai quase que, assim, transfigurando. De tanta ferida. Falta de aprovação. E aí pode ser que você já tenha um problema lá na infância de rejeição. Uma raiz de rejeição. E aquilo só agrava a situação. E você não libera perdão. E vai caminhando e caminhando. Chega um ponto que você explode. De que forma? Depressão? Saúde? Começa a vir para fora, porque você não põe para fora. Você só está guardando, acumulando. Virou um baú que só guarda as coisas. E quando você pensa que não, o casamento está num fio. E aí você fala, meu Deus, mas eu amei tanto aquele homem, e esse miserável, esse infeliz. Olha o que ele está fazendo com a minha vida. Olha as palavras duras que ele está falando comigo. Mas sabe por quê? Porque nós vamos acumulando e nós vamos enchendo de tristeza, de ressentimento, de injúria, de afronta. Ele fala você entende zebra? Entende a comunicação, né,
Virou aquela brincadeirinha que a gente vai falando, passando, quando chega lá, fala, meu Deus do céu, não falei isso, mas eu entendi isso, e tudo começa a virar um caos na sua vida. E quando pensa que não, o casamento está assim, na beira do abismo, já com a tendência, acabou. Mas eu quero te falar que Deus não nos ensina assim. Eliane, mas eu não consigo perdoar. Eu não sei como perdoa. Eu vim de uma família que tem um coração duro, ninguém perdoa ninguém, é assim. Meu pai era muito duro, minha mãe assim, feria muito a gente, palavras terríveis. Você também precisa liberar perdão para eles. Muitas vezes na forma com que a gente foi criada, teve uma palavrinha lá atrás, que foi um gatilho que se instalou, uma mina que se instalou em você. E você não percebe, passa os anos, aquela mina está guardada, mas tem uma hora que ela vai explodir. E se você não entender que o perdão, ele é algo que vai desativar essa mina, e você precisa ser rápida, mas você fala, mas eu não sei perdoar, eu não consigo. E eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de perdoar, porque elas acham que o perdão é uma dádiva delas. Ai, sou tão boa. Nossa, mas eu sou, não é demais? Gente, ai, olha, o perdão em mim brotou, floresceu. Aqui, não. Ninguém nasceu assim. O perdão, ele vem de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele passa a habitar dentro de você. O Espírito dele está dentro de você. E quando você pede Ele, Ele te dá. E a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, vai abrir. Então, quando eu não tenho essa condição, o Senhor é a minha condição. E eu preciso ir diante dEle e falar, Deus, eu não estou com vontade, eu não estou querendo. Na verdade, eu queria matar esse infeliz. De tanto ódio. Mas eu preciso da Tua graça. Eu preciso que o Senhor derrama sobre a minha vida um perdão. Eu preciso liberar perdão para o meu marido, ou para minha mãe, ou pelo meu pai, ou pelos meus filhos. Queridos, vocês não têm noção de quantas mães que estão aqui, que estão feridas com os filhos. O Senhor tem falado muito isso no coração. Porque às vezes o marido já foi embora, mas o filho ficou. E ele parece que é uma boca para te afrontar, para ferir você. Ele é aquele que te insulta o tempo todo e você precisa liberar perdão. Mas nós também precisamos aprender a guardar o nosso coração. Não dá mais para a gente ser um paraquedas aberto, recebendo toda mágoa, todo ressentimento. Então nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Ele, como que eu guardo meu coração? É como se eu chegasse para a Marina e falei, Marina, nossa, é feia, hein? Gostei não, hein? Essa roupa não tá legal não. Ai, tá tão gorda. E a Marina falasse assim, e eu lá tô preocupada com o que você pensa, o que você acha de mim? E tudo que eu tô falando para a Marina, ela tá falando, ou seja, ela não tá ouvindo, ela não tá deixando, sabe por quê? Porque a Marina sabe quem é. Ela é uma menina segundo o coração de Deus, ela é uma menina dos olhos, é linda, é maravilhosa, ela sabe quem ela é. E se ela sabe quem ela é, pode levantar aqui uma multidão de mulheres para falar mal dela. Não vai entrar nenhuma palavra, porque essa palavra, a Marina entendeu que não é aquilo que a Bíblia fala dela. Não vou receber, não sou isso. Sabe quando o filho chega lá e fala assim, ai mãe, você é chato, você é enjoado, você é purgante. Nossa, eu não te suporto, mãe, você é. E aí a mãe faz o quê? Morre de chorar. Fica depressivo, com o olho inchado, né? Passa 5 dias doente e depois, né? Quando ela levanta, vem o filho de novo, muitas vezes. Eu quero te falar que com os filhos nós precisamos guardar o nosso coração. E entender que existe algo maligno que tem uma porta aberta na vida dele para ferir você, destruir você, matar você, roubar você. Você percebe quem que é ele? O diabo, o seu adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não cansa, ele não pega férias, ele não cansa, ele sabe assim, não tem feriado que ele não trabalha. Ele está pronto fazendo o trabalho dele 24 horas. Mas eu preciso guardar meu coração. Eu preciso saber quem eu sou no Senhor. Eu preciso entender que Ele me criou a imagem e semelhança dEle. Eu sou filha.
Eu não sou bastarda. Mas Eliane, deixa eu te falar, eu sou bastarda. Minha mãe me teve fora da aliança do casamento. Não, eu sou filha. Eu sou filha amada dele. Eu fui criada à imagem e semelhança dele. Mas a minha mãe tentou fazer um aborto da minha vida. Deixa eu te falar, antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido você. Então a sua vida não começa na sua mãe, começa nele. Entende? Tem gente que, assim, entenda, quer muito trabalhar a alma, falando, sei lá, daquilo do passado, que foi fruto de um estupro, fruto de algo terrível. Mas nós precisamos saber que nós não começamos ali. Nós começamos nele. Nele. Então foi ele que me fez. Você está aqui por causa dele. Ele tem te dado vida. E não tem por que nós vivermos amargurados e feridos. Então, o perdão, ele abre porta para você prosperar, para você crescer, para você ficar curada, para você, sabe, ter a paz lá na sua casa. O perdão, ele abre porta. É como se você estivesse dentro de um cativeiro preso de acusação. Muitas vezes foi você que provocou o ódio e a raiva. Porque existe duas linhas, né? Quando eu magoo, quando eu firo, eu vou ferir as pessoas, e quando eu sou ferida. Mas Eliane, nós ferimos também. E nós também precisamos liberar perdão. E nós também precisamos pedir perdão. Entende? É uma mão de via dupla. O perdão não só é algo que não. Ai, mas assim, eu não acho o suficiente. Não tem a ver com o que você acha. Tem a ver com aquilo que o Senhor me ensinou. E quando você vai entendendo essa oração do Pai Nosso, você entende que se você não perdoar, você não é. Agora pensa, tem gente que fala assim, mas por que Deus me perdoou? Ele morreu por você. Todo o nosso pecado, a nossa falha, os nossos erros, Ele levou na cruz do Calvário. Ele nos perdoou primeiro. É por isso que nós podemos nos achegar a Ele para liberar perdão, para pedir perdão. E quando eu chego diante do Senhor e eu libero o perdão, eu tiro o fardo das minhas costas, eu tiro o peso das minhas costas. Quantas pessoas nós atendemos que está com problema de doenças psicossomáticas, câncer? Quantas mulheres estão depressão? Quantas mulheres que a gente acompanha que a depressão por causa dos maus tratos, da violência, de tudo aquilo que sofreu, mas vai guardando, acumulando, vai recebendo todo aquele lixo dentro e vai acumulando, e quando você pensa que não, você já se tornou uma pessoa amarga. E aí o casamento está indo embora e nada dá certo, e nada funciona. Sabe por quê? Porque tem dívida que você precisa liberar. Tem ofensa que você tem que liberar perdão. Então não dá para a gente entender que o perdão, ele não é simplesmente só quando eu quero. Ele tem que ser um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Todos os dias. Eu já saio com estoque de perdão. Eu entendi que tem coisas assim na nossa vida que a gente precisa ser muito mais rápido do que a gente imagina. Sabe aquele dia que nada dá certo na sua vida? Que você projetou? Imagina a Marina, né? Estou pegando a Marina. Marina montou um evento, né? Nesse lugar lindo, maravilhoso. E aí, o decorador falha com ela. Aí o cara da iluminação também falha. Aí também o pessoal do palco também falha. Aí as copeiras adoecem. Você pode imaginar o caos na cabeça dela? Ela falou, gente, vocês não estão entendendo. Daqui a pouco tem um evento, cadê vocês? Ah, não sei. Deixa eu te falar, meu menino tossiu, tá lá no médico lá. Não vai dar, Maria. Como que não vai dar? Eu tenho um evento. Eu preciso de vocês aqui. E sabe aquele dia assim que tudo vai dando errado? Gente, é só comigo que acontece ou acontece mais aí? Sabe assim? Aí, para completar, sabe, queima a luz, você não acha, assim, o eletricista, o cano do banheiro estoura, e você fala assim, tem mais alguma coisa? Não pergunta porque tem, tá? Tem. Pode ficar tranquilo que tem para piorar.
Aquele dia que você começa numa ira, numa raiva, porque as pessoas falharam com você. E aí você fica assim, quase que possessa. Se você falar manifesta, vai manifestar. Por quê? De tanta ira, de tanta raiva, de tanto ódio, que as pessoas foram irresponsáveis e não cumpriram a parte dela. A Marina vai ter uma opção. Ou ela vai liberar perdão para esse povo rapidamente, ou ela vai ficar angustiada, amargurada, e pode ser que ela vá ter um prejuízo muito maior, que é com o cliente dela, que vai chegar aqui e falar, uai, o que é isso, Marina? Assim, eu vou te trazer a notinha de 500 mil reais. Oi? E esses dias, nós passamos exatamente por isso. E tudo deu errado. Todo mundo falhou de mamã na caducana. E eu falei, Deus, dá para matar esse, matar aquele, né? Assim, põe um dedinho lá, derrete lá. Eu falei, não é possível, não é possível. Eu falei, gente, mas eu planejei, tá tudo certo, tá tudo... E a gente já liga, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. A tarde inteirinha, quando deu 4 horas da tarde, eu falei, tô perdida. Meu Deus do céu, o que eu vou ser? O Espírito Santo falou assim, você tem poucos minutos para resolver o que você vai fazer. Eu falei, como? Me fala. Eu mato aquela infeliz que não veio? Eu faço o quê? Libera perdão. Libera perdão para costureira, para arrematadeira, libera perdão para o rapaz. Até o rapaz que prega o botão da camisa pregou errado. Vocês podem entender o que é isso? Eu falei, gente, hoje foi um complô. Eu falei, como que o homem prega o botão errado? É impossível, impossível. Não é possível. Pode ficar tranquilo que é possível. E eu sei que já era 4 da tarde, eu precisava entregar essa mercadoria. E eu falei, ninguém fala comigo. Mas o Espírito Santo falou assim, e até que hora você vai ficar desse jeito? Eu falei, você não está entendendo nada, né? Porque está passando da hora, tem um evento, tem que levar, tem que entregar. Não, Eliane, começa a liberar perdão. Ai, meu Deus, então tá, né? Fazer o quê, né? Sentei lá no banco, lá do escritório, comecei, Deus, em nome de Jesus, primeiro me perdoa, que eu acho que eu estou possessa. Tem misericórdia da minha vida, me livra de mim mesma agora. E eu comecei, perdoa a costureira, perdoa o rapaz do botão, perdoa o fulano, perdoa o Beltrano, perdoa... Isso era 4 da tarde. Sabe o que é uma virada rapidamente das 4 às 6, tudo correr e ser resolvido? E essa experiência me marcou demais, porque foi um dia. Então não foi algo do passado mais, mas é do dia que estava acontecendo. E quando eu comecei, o rapaz do botão, sabe quando que ele ia me atender? Nunca. E eu falei, ai Deus, eu preciso ligar para esse homem é de Deus demais. Nossa, é uma maravilha de gente, né? Mas eu não tenho outra pessoa. E eu liguei para ele, ele falou, não, Eliane. Eu falei, gente, como assim? Esse tom de voz... Porque ele é assim, não tem jeito, não adianta vir aqui. Não, que educação, que delicadeza. Não, traga aqui, eu vou parar tudo para arrumar. Falei, não, eu vou sentar agora de novo e eu vou entender o que o senhor fez. Sabe que é a velocidade do dia? De você resolver isso no dia. Porque se eu continuasse amargurada e ferida, eu não ia entregar, eu ia continuar com raiva. Gente, nós estamos falando aqui, eu falei, Eliane, você tem raiva? Gente, ó, vira atrás aqui, ó. Não tem asa. Não sou anja. A gente é como você. Entende? Então nós precisamos liberar perdão, a gente é de carne e osso, a gente, sabe, passa lutas, dificuldades o tempo todo. Mas é a nossa reação, o que nós vamos decidir fazer com isso. Então esse dia ele foi muito marcado, porque foi poucos dias. E o Senhor falou assim, para de acumular isso na sua vida. Seja rápida para liberar perdão, seja rápida para pedir perdão, seja rápida. Não fica guardando, porque isso te impede. Queridas, quase todas nós passamos por problema na infância de ser molestada. Tem alguém que nos tocou. E nós não conseguimos nem falar disso. Isso prende a sua vida sexual para o resto da sua vida. Mas eu não tive um abuso, mas você foi tocada, você foi molestada, você brincou de papai e mamãe, tocaram na sua inocência, na sua pureza.
Nós temos vivenciado coisas tão extraordinárias na libertação e na cura, que quando você libera perdão para aquela pessoa que te abusou, que fez algo ruim com você, você é curada. A sua vida sexual, ela dá uma reviravolta no seu casamento. Portas se abrem financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, na sua casa, na sua família. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser rápidas. Ele merece perdão? Não é questão de merecimento, é porque Jesus nos perdoou primeiro. A gente não tinha nenhuma condição de ser perdoado, mas Ele, por amor, Ele se entregou e Ele perdoou as nossas dívidas. Então Ele quer que a gente perdoe também. 3 vezes, tá bom eu perdoar uma pessoa? Era assim que os religiosos falavam, 3 vezes tá na lei. Aí Pedro falou assim, não, Pedro é o cara, 7 vezes, né, Senhor? Ele falou, não, Pedro, mas é 70 vezes 7, no dia, infinito. Se nós não entendermos isso, a nossa vida não anda, ela não muda. Tem pessoas que têm problema no casamento, porque não perdoa a mãe. Tem pessoas com problema no casamento, que não perdoa o pai. Tem pessoas no casamento que não rompem porque o namorado do passado fez muitas coisas e você não consegue liberar perdão. Isso vai afetar a sua vida, a sua casa, o seu relacionamento. Queridas, nós precisamos ser rápidas, nós precisamos, ser muito rápidas para decidir, eu vou perdoar e pronto. Hoje eu vou fazer, sabe aquela lista? Hoje que você tem uma lição para casa. Depois você fala para a Marina, fez a lição. Faça uma lição, faça uma lista de todas as pessoas que feriram vocês, que magoaram. Pode dar um jornal, um caderno, não tem problema, mas anota. As pessoas que te roubaram, as pessoas que te feriram, as pessoas que tocaram em você, as pessoas que levaram você, as pessoas que traíram você. Aquela amiga que só bate um tapinha nas costas, mas você sabe que quer puxar o seu tapete o tempo todo. Libera perdão para essas pessoas. Você vai ver a sua vida em uma velocidade em todas as áreas. Queridas, é fato. A Bíblia é muito clara, quando eu perdoo, eu sou perdoada. Então, imagina se eu vou ficar aqui presa porque eu não libero perdão. Não adianta eu, querer punir a pessoa que me feriu, fazendo um copo lá de veneno e eu tomando achando que ela morre. Porque a falta de perdão, quem morre é você, não é o seu inimigo. Ele está lá todo bonitão, não está nem aí, nem pensando em você. E você está tomando uma dose de veneno todo dia achando que ele vai morrer, porque não libera perdão. Então não tem a ver com ele, tem a ver com você. O perdão não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. Pastora, mas deixa eu te falar, já morreu, não tem problema. Diante de Deus, perdoa. Se eu quero perdoar aquela pessoa, já morreu, mas hoje eu libero, eu tiro do meu coração, eu saio desse lugar, eu vou liberar. Pastora, mas nunca nem vi. Não tem problema. Eu já cheguei para uma pessoa e cheguei para ela e pedi perdão. Uma pessoa que a gente caminhava junto e eu não sei porquê, a mulher fechou a cara e assim começou com raiva. Eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz? Bom, eu não sei o que eu fiz, mas eu vou lá. Querido, queria te pedir perdão, eu não sei o que eu fiz, mas eu acho que eu te feri de alguma forma. Você me perdoa? Aham. Eu falei, Deus, a minha parte eu fiz. Só lamento, porque ela não quis perdoar. Até hoje não sei. Mas sabe o que aconteceu? Eu saí daquilo. Estou prosperando, estou crescendo, estou correndo. Entende? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Então eu não vou perdoar, eu não vou lá me humilhar porque não vai me perdoar. Não tem a ver com ela, tem a ver com você. É a sua ação, é a sua atitude, é o seu posicionamento que vai mudar a sua história. 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso para Deus, eu estou justificada por Ele. Ele perdoa os meus pecados. Mas detalhe, tinha algo que eu não queria nunca, eu queria rasgar na Bíblia, Tiago. Tiago, esse menino é terrível na minha vida. Por quê? Porque ele fala assim para mim confessar uns aos outros. Você quer ser curada? Confessa para alguém que você confie, que você pode abrir seu coração. Então, quando eu confesso, eu falava, eu vou saber inteirinho da minha vida. Não, existe pessoas de confiança sim, que você pode abrir seu coração.
que você pode falar, que você pode vomitar, que não vai te julgar. Mas aquilo vai trazer cura. E eu entendi que com Deus é um relacionamento na vertical, mas na horizontal, onde forma a cruz, é com o meu irmão. Eu tenho que abrir a minha boca, eu tenho que colocar para fora. É por isso que muitas vezes nós adoecemos, porque nós não colocamos aquilo que está dentro para fora. A gente não conta o que está acontecendo, e a gente vai adoecendo, e quando você vê, você está dentro de depressão. Amém? Eu creio que o Senhor tem algo muito extraordinário para fazer na vida de cada um de vocês. Mas você precisa abrir o coração para receber. Entende? Então, o Senhor, Ele está aqui. E Ele quer transformar a sua vida, a sua história. Mas precisa, às vezes você precisa ser curada. Você precisa de cura aqui dentro. E eu queria te convidar a ficar em pé. Eu queria orar com você. A gente podia ficar aqui uma semana falando do perdão, de tantas áreas que ele nos envolve. E quão importante é, uma das chaves mais poderosas que você pode imaginar, é o perdão. Ah, perdoei. Não. O perdão é um processo. Mas, pastor, eu perdoei, estou lembrando. Vanessa, eu lembro de tudo. Perdão não é amnésia. Você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar de tudo que aconteceu, porém, sem dor. Sem ódio, sem raiva, sem amargura. Mas, pastor, eu já perdoei, mas parece que tem hora que volta. Perdoa de novo. Mas ainda tem coisa que eu lembro. Perdoa de novo. 70 vezes 7 no dia. Perdão é um processo. Tem coisas que eu estou perdoando meu pai até hoje. Por ter nos abandonado, por ter nos deixado, por ter traído. Entende? Tem coisas que a gente está no processo ainda. Mas entenda, a gente vai avançando. E quando a gente entende que ele é um estilo de vida, a nossa vida muda. Nós não ficamos mais presos a isso. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, no nome de Jesus, aqui estão as tuas filhas, Pai. Eu não conheço cada uma delas, mas o Senhor conhece na essência. Na intimidade o Senhor conhece cada uma delas. E eu quero te pedir agora, som do coração delas. Toca na vida delas agora, Pai. Em nome de Jesus, traz à memória aquilo que é importante, aquilo que é necessário, para que elas sejam livres, curadas, saradas. Senhor, eu sei que o Senhor tem tantas coisas para fazer na vida delas, mas muitas estão presas ainda em cativeiros pela falta do perdão. Eu quero te pedir que nessa tarde o Senhor derrame uma porção dobrada da tua graça de perdão sobre cada uma delas, e que elas recebam algo que nunca recebeu nessa tarde, porque elas querem, porque elas decidem não mais ficar dentro desse cativeiro, mas elas declaram dentro delas: eu libero essa pessoa, eu declaro perdão sobre essa outra pessoa, eu quero agora declarar que ela é livre em nome de Jesus. Se me deu prejuízo, se trouxe dano, se me feriu, se me magoou, se me maltratou, se me traiu, eu libero perdão em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir que fala no coração de cada uma delas, Espírito Santo. Só o Senhor pode convencê-las do pecado, da justiça, do juízo. Que a tua palavra, Senhor, seja um alicerce no espírito de cada uma delas. Que elas possam sair daqui cheias do teu poder e leve, que hoje haja uma leveza, e que tudo aquilo que cada uma delas já está liberando perdão, para aquelas pessoas que feriram elas, esses fardos sejam deixados aqui. E que hoje seja só o início de um processo. Mas eu quero te pedir, Senhor, que essa obra seja concluída, em nome de Jesus. Cubra cada uma delas com teu sangue. Senhor, renova a mente. Senhor, que tudo aquilo possa vir para fora. Traz à memória as feridas, traz à memória os nomes, traz à memória as pessoas. Muitas vezes já está no nosso subconsciente, muitas vezes nós não lembramos, apagamos. Senhor, traz à memória para que elas sejam livres. Que haja uma libertação nessa tarde, Pai. Oh Deus, o Senhor é poderoso para mover o céu e a terra e fazer uma intervenção na vida de cada uma delas. Eu quero declarar a família sendo transformada agora. Senhor, em nome de Jesus, que cada uma das tuas filhas que estão aqui, que o Senhor escolheu para esse dia, sejam totalmente curadas.
curadas, Senhor, curadas nas suas emoções. Senhor, derrama o teu bálsamo que cura. Em nome de Jesus, transforma a vida delas, Pai. Senhor, eu quero declarar que elas são livres das cadeias agora, em nome de Jesus. E que elas saiam desse lugar cheias da tua presença. E que elas decidam que a partir de hoje o estilo de vida delas será o perdão. Em nome de Jesus. E que elas possam ver a leveza que vai ser a vida delas. Não vai ser peso, não vai ser fardo, mas vai ser o teu amor, Jesus, guiando elas. Enche elas, Pai. Dê a elas essa porção do teu perdão cada dia, todos os dias da vida delas. Em nome de Jesus. Tira toda amargura, todo ressentimento, tudo aquilo que não é teu, a raiz de amargura, a raiz de rejeição. Senhor, arranca em nome de Jesus. Pode ser que foi lá na infância, maltratada, ferida, abandonada, deixada. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Que ela possa liberar perdão para as mães, para os pais. Que elas possam, Senhor, abrir o coração delas e deixar o Senhor ministrar no coração delas, Pai. Que elas possam receber essa palavra, Deus, que não seja para hoje, mas que seja para toda a eternidade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar cadeias sendo quebradas, destruídas nesse lugar. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, destruir todas essas prisões, essas correntes que estão nos pés das tuas filhas, sejam agora quebradas, destruídas, que impedem delas crescerem, delas caminharem, sejam destruídas algemas nas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que impede, aquilo que trava, aquilo que cercaram elas e elas não conseguem sair, sejam destruídas essas correntes, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada uma delas que parou tudo para ouvir a sua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque foi o Senhor que trouxe cada uma aqui. Elas não estão aqui por um acaso, mas o Senhor escolheu a dedo cada uma delas. E eu te louvo pela vida delas. Muito obrigada. Obrigada pela vida da Marina. Obrigada pela vida, Senhor, da Vanessa. Obrigada por toda a equipe de amigas que não desistiram. E que elas recebam, Senhor, algo tão poderoso, que tudo aquilo que elas têm plantado no reino, venha uma colheita extraordinária e extravagante na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que elas possam multiplicar isso. E que cada uma de nós aqui venhamos nos levantar e ser uma boca profética nessa geração, na nossa casa. Que nós possamos levantar na nossa casa um altar de adoração, em oração. Que nós possamos entender que o Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade na nossa casa para chamar o teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Diz assim: eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus.